O final da monarquia romana, ela traz algumas especificidades que a gente precisa levar em conta, tá? Mas, professor, como é que foi o final da monarquia romana? Vamos lá, vamos lembrar da nossa aula. Você lembra que Roma na monarquia, você tem um domínio etrusco, tá? Não perca isso de vista. Você tem um domínio etrusco, mas você tem também a consolidação de um grupo, que é o grupo dos patrícios. Quem são os patrícios? Desculpa, que você está vendo aí na nossa setinha. Os patrícios são aqueles em Roma que têm todos os direitos, todos os privilégios, são aqueles que podem participar da política, são aqueles que são ricos, são aqueles que têm as melhores terras da região, por exemplo. Então, lá na monarquia, que a gente viu na outra aula, você tem um rei etrusco, de origem etrusca, governando junto com os patrícios. Só que os patrícios, eles formularam um grupo, né? E esse grupo ele tem o nome de Senado. Então, você tem o rei e o Senado governando. Outra particularidade da monarquia romana que a gente viu na outra aula é aquele ideal romano, né? Eu acho que eu posso usar esse termo ideal, de que nós estamos abertos a todo e qualquer conhecimento. Então, se você está largado no mundo, venha para Roma, tá? E aqui em Roma você vai poder criar, aqui em Roma você vai poder viver, tá? Roma aceitou qualquer um, sendo bandido, sendo herói, tá? No começo da sua história. E aí você tem um conceito de desenvolvimento muito interessante, tá? É nesse cenário que a monarquia dura cerca de 400 anos e os patrícios estão o quê? Só aprendendo. Os patrícios estão lá só comendo pelas beiradas. Os patrícios estão lá cada vez mais se fortalecendo. Como você viu na outra aula, nós tivemos 7 reis em Roma, tá? Quando o 7º rei morre, o Senado romano não tem dúvida. O que o Senado romano vai fazer? Ele vai botar os etruscos para correr, certo? Ele bota os etruscos para correr e assume o poder em Roma. Esse momento no qual o Senado romano assume o poder dá início à ideia de Roma republicana, a ideia da República Romana. Então, acaba o primeiro momento da história, tá? Que é o momento do Senado, da monarquia, e a gente chega à República, ok? Quando você fala de República Romana, você pensa em duas características fundamentais. É na República Romana que os conflitos internos se estabelecem e é na República Romana que começa a expansão territorial, certo? Se você lembrar da nossa primeira aula, que foi aquela aula de mapinha, você lembra que Roma na monarquia era um cocôzinho e Roma, no final da República, já tinha toda a Península Itálica dominada. É muita coisa, tudo bem? Então, essas duas características são marcantes, são fundamentais. Agora, vamos começar do começo. Na nossa ingenuidade, na nossa ignorância, na nossa aprendizagem, você lembra, muito bem lembrado, que quando apareceu o termo república na sua vida, lá no 6º ano, você aprendeu que república significava coisa pública, tá? E aí você desenvolveu o debate, né? A coisa pública, como assim coisa pública? O que significa isso para um governo? Significa que aquele governo é um governo de todos para quem? Para todos, tá? Não é um governo de um só, não é um governo de um grupo só, é um governo de todos para todos. Essa é a teoria, certo? Então, a teoria da República, e por isso, na primeira aula de Roma também, na aula que a gente teve sobre o mapa, foi uma aula também que a gente dividiu os 3 períodos da história de Roma e deixou bem evidente o que era cada um. Na monarquia, na teoria, é o governo do rei. Você já viu em Roma que o buraco foi mais embaixo, né? Você tinha o rei, sim,
mas você já tinha um Senado que se aperfeiçoava a cada rei. Ponto. Aí você viu o império. O que é o império? É um rei que conquista terras, certo? Ok, até aí, tudo bonitinho, você está trabalhando nesse sentido, certo? Mas aí você viu também, no segundo momento, que você tem a república, tá? E a república você aprendeu também que é o governo de todo mundo. Para quem? Para todo mundo, tá? Agora, uma característica marcante dessa Roma republicana, tá? Que é o primeiro momento que a gente vai começar na nossa aula agora, é justamente a consolidação dos conflitos internos. O que são esses conflitos internos? Você tem que entender que Roma vivencia uma desigualdade social muito grande, tá? O rico é muito rico, o pobre é muito pobre, e você já tem a escravidão como uma realidade, tá? Que eu acho que vai ser o tema da próxima aula. Eu não sei se a gente consegue matar a República toda nessa aula de hoje, tá? Então, provavelmente, a gente vai ter 2 vídeos sobre ela. Então, é uma desigualdade muito marcante. Tá? O rico, ele está muito bem de vida em Roma, e o pobre está muito ferrado. Tá? Só que vamos começar a usar o nome desses caras. Então, vamos lá. A Roma é republicana, então, na sua ingenuidade, você está esperando um governo do Senado que é só formado por patrícios, né, que eu coloquei na setinha anterior, aquela ideia do conselho de anciãos, né, aquele conselho dos homens mais velhos que vai ajudar o rei a governar. Tá? Esses homens mais velhos, crianças, esses homens mais velhos são da elite romana, eles são patrícios, eles são poderosos. Tá? Então, quando a república é colocada na prática em Roma, você vai ver que esse negócio de governo de todos para todos não é bem assim. Tanto isso é verdade que, se você já olhou com atenção para a setinha aqui, você já viu que haverá babados gigantescos que nos mostram claramente os conflitos que você terá no primeiro momento entre patrícios e plebeus, num primeiro momento, porque na próxima aula você vai ver que os escravos também vão se rebelar. Então, você tem um cenário interno em Roma muito complexo. Tá? Você tem um cenário de distinção social muito grande, e é óbvio que pessoas pagarão preços altos por causa dessa divisão, por causa dessa desigualdade social. Tá? Eu sei que falar para vocês sobre desigualdade social é um assunto que você não conhece, que você nunca vivenciou, mas em Roma é um assunto muito evidente, tá? E que vai trazer celeumas, brigas, conflitos gigantescos, tá? Então vamos botar as personagens bem evidentes aí, tá? O governo é de todos para todos na República Romana? Não, não é bem assim, né? O Senado, tá? Governa Roma, tá? Então tá aqui, ó, Senado romano formado só por patrícios governa Roma. E, invariavelmente, os, entre aspas, velhos do Senado governarão beneficiando a si mesmos. Isso não está correto. Isso não foi o que o Platão ensinou, mas é o que vai ser. Tudo bem? Então, a treta aqui estabelecida na aula de hoje. Patrícios, com todos os direitos, todos os privilégios que puder, participam do Senado, definem aumentos de impostos, definem toda uma organização, né, daquilo que vai ser o maior império do Ocidente. Enquanto isso, quem são os plebeus? O que sobra para os plebeus? Os plebeus são explorados. Os plebeus não têm direitos. Tá? E é importante dizer que na aula de hoje a gente só vai comentar a existência dos escravos, a gente não vai falar mais sobre eles. Tá? Então, a situação dos plebeus ela é tão dramática e a história ela é tão maluca em Roma, né, que cabe uma historinha interessante. A gente está lá
no século V, no ano 494 a.C., tá? Os plebeus estão tão de saco cheio dos patrícios, os plebeus estão tão de saco cheio de tudo o que está acontecendo, que olha o que acontece. Eles abandonam Roma. É aquela discussão, é assim que você vai tratar a gente? É desse jeito? A gente não serve para nada, só para ser explorado, blá, 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 blá. Beleza, ok, vamos embora. E foram embora, né? Aí os patrícios se viram sem mão de obra, sem quem explorar, né? Vai explorar quem? Tá? E aí começa um cenário de negociação muito interessante, né? Porque nesse cenário de como é que fala? De contestação de poder nesse cenário, alguns benefícios os plebeus tirarão disso, né? Alguns benefícios, algumas leis serão criadas, e essas leis farão os plebeus voltarem para Roma. E só a criação dessas leis, crianças, já dá uma ideia do quanto a exploração em Roma, do quanto a desigualdade social era um problema. E Roma, crianças, né, e o Senado romano vai pagar um preço alto por causa dessa desigualdade social. Porque, como você já aprendeu em outros momentos, o povo, o plebeu, ele aguenta, ele engole, ele vai aguentando, ele vai aguentando. Uma hora ele explode, tá? Então, com a saída dos plebeus de Roma, começou-se uma negociação, tá? E aí os plebeus, a partir dessa negociação, conseguiram algumas coisas que estão aqui nessa listinha que o professor colocou, que na boa, hein? Eu sei que pode parecer decoreba, mas se você não lembrar o nome das leis, ok, mas eu vou te dizer como você jamais esquecerá o nome das leis, porque funcionou comigo, mas é bom você saber o que as leis prometiam, tá? Mais do que você saber o nome da lei, tá? É o que essas leis prometiam, e a promessa dessas leis escancara de fato a desigualdade que você tem, tá? Então eu vou começar por essa terceira aqui, que é uma coisa muito doida, né? A lei das 12 tábuas é uma lei que diz o seguinte, olha que maluco, que as leis, a partir de agora, deveriam ser escritas, que as leis não poderiam mais ser do cunho, de cunho oral. Vou dar um exemplo. Eu sou Patrício, eu estou lá em Roma, e o Neto, óbvio, é o meu plebeu. Aí eu viro para o Neto tudo oralmente, né? Porque provavelmente o Neto não sabe ler, certo? Você não vai encontrar um plebeu sabendo ler em cada esquina, tá? E essa é uma informação que eu acredito que seja importante, mas tudo bem, vamos lá. Tá lá o Neto, e aí eu tô vendo que o Neto tá fazendo um corpo mole, né? Provavelmente ele está fazendo corpo mole no trabalho porque ele está cansado, porque ele está desanimado, pode ser isso. Eu, como Patrício, chego para ele e falo o seguinte: ô Neto, bonitão, é o seguinte, ó, tô vendo aí que você está me enrolando, que você não está fazendo nada, que você não entrega nada no Classroom, que você cola tudo da Malu. Tô vendo que você está trabalhando. Então vamos fazer o seguinte, Neto. Isso tudo no oral, tá? Eu não estou mandando um texto do WhatsApp. Tá? Eu estou mandando lá e falando cara a cara no Neto. Tá? Não tem gravação, não tem provas disso. Então você vai fazer o seguinte, Neto. Se você acertar toda a sua vida como aluno comigo até domingo, toda a sua vida, me mandar tudo, até aquilo que eu não te ensinei ainda, de segunda a sexta eu vou te dar uma folga. Tudo bem? Você não vem para a escola. Pô, o Neto fica lá em cima, né? Olha a promessa do patrão, olha que legal. Né? O Patrício promete. Pô, o Neto vai chegar e vai fazer tudo, vai pagar 100 conto para a Malu fazer o exercício dele, mais 100 conto para as Marias fazerem o exercício dele, para o Eduardo fazer massagem nele, vai dar uma grana lá para a Bárbara cozinhar para ele, tudo para ele chegar no domingo detonando, zero bala.
Chega na segunda-feira, eu pego as atividades, aí vem o Neto, tudo feliz, né? Neto, oi, Patrícia, tudo bem? E aí, minha folga, né? Aí eu viro pro Neto e falo, hã? Folga? O que você está falando? Não, a folga que o senhor me prometeu. Hã? O que é? Que folga? Não lembro disso, não. Hã? Volta a trabalhar, Neto. Vai lá trabalhar e não me enche o saco. A lei das 12 tábuas, a ideia era você acabar com essa, né, proposta de eu enganar o coitado do Neto, por exemplo. Vai estar escrito no papel, tá? Vai estar proposto lá, tá lá, os direitos do Neto estão no papel. Então, mas é meio doido, né? Porque será que o Neto sabe ler? Tá, mas enfim, você passará a ter as leis escritas. Isso para o direito do mundo, tal direito, né? A coisa da advocacia, né? Do ser advogado, é muito importante. Não sei se você sabe, mas o direito ocidental, né? Se você vai estudar, fazer faculdade de direito para virar advogado, toda a base dele está no direito romano. Não sei se você sabia, não, né? Está lá no começo. Esse é um dos legados que Roma deixou para a gente, tá? E está tudo escrito, está tudo nos livros. Então você tem esse detalhe. Ok, beleza. Mas o que de fato muda a vida do plebeu? Cara, dá uma lida na Lei Canuleia e eu vou te contar uma historinha. A Lei Canuleia, ela permite que haja um casamento entre plebeu e patrício. Como assim, professor? Crianças, em Roma, patrício casa com patrício, plebeu casa com plebeu. O escravo faz o que eu mandar. É assim que funciona, né? Então, você tem lá um plebeu bonitão, aí tem lá uma Patrícia lá bonitinha, lá, aí o plebeu joga o charme para ela e a Patrícia cai lá no charme do plebeu, você pode ter certeza que o bonitão do plebeu ele vai ser preso, porque ele não pode ter envolvimento com Patrícia. Se você não acha isso exploração, eu acho que você tem sérios problemas, criança, vai procurar um psicólogo, tá? Eu tenho que ter o direito de casar com quem eu quiser. Agora, é evidente também, né, pessoas? Vamos ser bem sensatos, né? O mundo real não é a Disney. Então, você não vai ter lá o Patrício passeando pelo jardim dele, encontrando uma camponesa plebeia e se apaixonando. Isso no mundo real, desculpa, tá? Eu sei que eu vou cortar o barato de muita gente agora. Mas no mundo real, não tem príncipe encantado. Não existe, tá? No mundo real, pobre casa com pobre, rico casa com rico, tá? No máximo, no mundo real, o que acontece é o rico pegar a pobre para se divertir, e provavelmente esse rico, ele é casado, ele não vai, ó, para a vida, hein? Ele não vai se divorciar por sua causa, entendeu? Ah, mas ele disse. Não, não vai. Ah, mas ele me ama. Tá bom, acredita nisso, ok? Então, essa lei da Canuleia, ela é poderosa, né? Ela é interessante, é muito doida essa lei, porque vai permitir o neto, que é plebeu, se casar com uma moça que é da classe social mais rica, e o neto não vai ser preso por causa disso. Ufa, hein? Tá? Mas, professor, como é que eu sei que a Canuleia é o casamento? Uai, fácil. KK. Aí, ó. K, K. Canuleia, casamento. Canuleia, casamento. E aí, meu filho, casamento do quê? De plebeu com patrício, né? De plebeia com patrício. De plebeu com patrícia. De patrícia com plebeu, que é mais raro, né? Então, aqui, ó. KK. Eu confundia casamento com a lei Licínia, tá? Isso no tempo da faculdade. E aí, naqueles dias, que na verdade são noites, porque eu estudava à noite, em que você está de saco cheio, a professora de psicologia não para de falar, e aí você olha pela janela e você vê a lua, e você pensa, por que eu estou aqui?
Foi nesse momento que me veio esse insight. Kaká. Não tem mais como errar, gente. Lei canuleia, casamento. É perfeito. Tudo bem? Lá no Enem, você se levanta e pede licença para o cara que vai estar lá e começa a falar. E já sai da carteira em direção à frente da sala, falando cacá, 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 bem alto, cacá, cacá. Aí quando você vira para a sala e fala canuleia, casamento, canuleia, cacá, 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 em voz alta. Se você quiser, você dá uma volta na sala entre as carteiras até voltar a sua carteira. Eu tenho certeza que você não vai errar. Tudo bem? Tá? Você não precisa pagar por esse conselho que eu te dei agora do Enem. Vai na fé que vai dar tudo certo. Ok? Tá? Então, Cacá, Canuleia, casamento entre plebeu e patrício. A gente poderia ficar só nessa lei, que só essa lei já mostrava, de fato, essa distinção, que é muito louco, né? Você tem uma lei que permite que classes sociais diferentes se casem. Eu acho isso muito doido, tá? Bom, já falamos da Canuleia, vamos falar da Lei Licínia. A Lei Licínia também é um avanço, tá, crianças? É um avanço interessante. Só que também, eu sei que você está pensando aí, você ensinou duas leis que, na verdade, para o plebeu não mudou nada, né? Porque o plebeu vai continuar casando com o plebeu. Correto, professor? E a lei das 12 tábuas, ok, bonito, bacana, mas, né, né? Que mudança isso tem na vida do plebeu? Concordo com o seu pensamento, tá? Mas você tem que ver também que foram propostas, né? E essas leis foram aceitas, foram recebidas, tanto foram recebidas que os plebeus voltaram para Roma, né? Então, por que eu estou falando isso? O que é a lei licínia? A lei licínia é a ideia de que terá o Senado romano, dominado pelos patrícios, você terá um plebeu no Senado. Legal, né? Você tem que concordar que é legal na teoria. Agora, na prática, crianças, então vamos lá. O Senado tem 20 senadores, certo? Vamos pensar que no Senado as coisas se definem de forma democrática. Desses 20 senadores, 19 são patrícios, um é plebeu. Aí, num belo dia, se decide na reunião que vai aumentar impostos sobre a água potável. Vai aumentar, que já é cara, mas vai aumentar. Né? Porque eu já falei na outra aula, todos os romanos de Roma têm água potável, inclusive os pobres, tá? O romano se orgulha de ser limpinho. Isso é verdade, não é piada do pro. Tá, então vamos aumentar os impostos. Essa é a pauta da reunião. São 20 senadores. Quem vai ser favorável a aumentar o imposto do plebeu? 19. Um vai votar contra. Se eles estiverem usando o regime democrático, que é aquele que diz que a maioria vence, que força tem esse plebeu no Senado romano? Nenhuma força. Nenhuma força. Né? Como ele vai defender o grupo social dele num Senado no qual a maioria, né, esmagadora é de patrícios? Então, a lei licínia, ok, é um avanço, legal, uhul, mas também não leva a nada. Agora, a criação do tribunato da plebe é algo interessante. É algo que vai trazer convulsão e confusão em Roma. Tá? Você viu aí na setinha que o tribunato da plebe, o professor colocou assim um senado plebeu, certo? É um local no qual os plebeus vão procurar alternativas para melhorar suas condições de vida em Roma. Tá? Então, aí eu nomeei como um Senado plebeu. Ah, mas professor, qual a importância desses caras? Bom, talvez não muita,
Mas se você ficar só nos irmãos Graco, o tribunato da plebe já entrou para a história. Eu nunca sei qual é a ordem, quem veio primeiro, tá? Porque tem uma diferença entre eles de 10 anos. Se não me engano, eu acho que é o Caio primeiro e depois veio o Tibério. Mas também pode ter sido o Tibério primeiro e depois veio o Caio. Mas, na verdade, isso não importa. O que importa é que eles eram tribunos da plebe, irmãos Graco, tá? Importante. Esses caras, eles aparecem em vestibular, tá? Ok? Agora, esses caras, né, mesmo com essa diferença de 10 anos, eles vão trazer uma proposta muito interessante de discussão que vai sair das paredes do Senado e vai para as ruas. E os plebeus vão ficar doidos por isso. Qual é a discussão? Tanto Caio quanto Tibério tiveram como bandeiras no tribunato da plebe, né? Então eles eram tribunos da plebe, tiveram como bandeira a defesa da reforma agrária. Mas, professor, eu não lembro o que é reforma agrária. Vou te falar agora. Reforma agrária é a divisão de terras em pedaços iguais para todo mundo. Então, qual é a ideia do projeto de Caio e Tibério Graco, que são dois irmãos? É tirar as terras dos ricos e separá-las e dividi-las entre todos de forma igual. Aí eu sei que você está dando um sorrisinho irônico aí do lado, falando: ah, tá bom, professor. Ok? Bom, o projeto existia, né? A ideia da reforma agrária começou a cair forte entre os plebeus. Se lutou por isso. Só que aí, como toda a sociedade na qual a desigualdade social impera, o que aconteceu? Um dos irmãos foi assassinado. Adivinha por quem, né? Eu dou um pirulito para você me dizer quem foi que assassinou um dos irmãos. E o outro irmão, 10 anos depois, tá, numa depressão profunda, se suicidou. Tá? Muita gente diz que os dois foram assassinados, tá? Mas essa é a treta que você tem em Roma, tá? Não interessa quem veio antes. O que interessa é que os dois morreram defendendo a ideia de reforma agrária para os plebeus. E aí, qual o final desses caras? É a morte. Tá? E, por favor, né, não venha dizer que foi um crime passional, a mulher de um se apaixonou pelo outro e aí mata. Não, por favor, tá? Você sabe muito bem que mandou matar Caio e Tibério Graco. Ah, mas um deles se suicidou. Você tem certeza absoluta que ele se suicidou? Eu tenho as minhas dúvidas. Tudo bem? Tá? Então é interessante você ver que os conflitos internos eles se estabelecem em Roma, na verdade, desde o início da história romana, porque se você pensar na história mitológica de Roma, Roma nasce de um conflito interno, e um baita de um conflito, né? Rômulo e Remo, dois irmãos, e o Rômulo mata Remo, certo? Você quer conflito interno maior do que esse? Né? Os irmãos se matarem. Então, é interessante você ver que a história romana, desde os seus primórdios, desde o seu início, ela está banhada em sangue, certo? É evidente que se a gente estivesse na faculdade e tivesse um semestre para falar de Roma, a gente poderia mergulhar mais na história do Caio e do Tibério Graco, tá? Que é uma história muito bacana de luta mesmo, né? De luta por igualdade social, e como você está careca de saber, invariavelmente, o fim desses caras que lutam por igualdade é a morte, né? Daqui a pouco você vai ver um tal de Jesus Cristo que vai ter o mesmo fim, e tantos outros, né, ao longo da história, que você viu que tiveram esse fim, tá? Só para concluir, você viu que, de fato, não deu para a gente acabar, mas já vamos jogar um spoiler para o próximo vídeo, para a próxima aula. Outra característica marcante da Roma republicana é a expansão territorial, é a conquista de terras. E aí você tem que ter muito claro na sua cabeça que eu vou conquistar terras se eu tiver um exército.
é fundamental. Então, eu só vou ter um exército, eu só vou ter expansão territorial, tá? Eu só vou vencer meus inimigos, e o primeiro será Cartago, vou falar na próxima aula. Hoje eu só vou dar uma pincelada. Eu tenho que ter um exército. E aí é evidente que no exército também haverá divisão social. Os generais serão patrícios e os soldados serão plebeus. Certo, crianças?